Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Ferrari Neto e mais uma vez apresento para vocês videoaula com questões comentadas, banca com PERV, para você que vai prestar concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Mais uma série de 10 questões onde eu mostro onde podem estar as pegadinhas, que tipo de assunto tem caído com mais frequência, como as questões devem ser abordadas. Tudo isso para ajudar vocês a conseguir a sonhada classificação e aprovação nesse concurso tão disputado. E o tempo é curto, o dia da prova já está chegando. Então é hora de se manter a concentração e intensificar os estudos. E para isso, regularmente até a data do concurso, nós vamos lançar mais questões comentadas, certo? Para que você sempre tenha um material novo para ir se preparando para a prova. Vamos colocar também novos conteúdos para vocês, principalmente de interpretação de textos, né, bem completo lá com gêneros textuais, tipologia textuais e tudo mais que envolve a interpretação e a redação oficial, que temos recebido muitos pedidos para isso, né? Então, para os alunos que pediram, vamos fazer esse agrado também. Então, vamos lá, olho vivo na telinha com a questão de número 1. Vamos começar então lendo o texto aí do Marcelo Gleiser, intitulado Por que ser cientista? Essa é uma pergunta que escuto frequentemente quando converso com jovens ainda indecisos com relação a qual carreira seguir. Na verdade, o que vejo, e tenho certeza que meus colegas confirmam isso, é que a maioria absoluta dos jovens não tem a menor ideia do que significa ser um cientista ou como se constitui a carreira. Imagino que nem 5% da população brasileira possa mencionar o nome de 3 ou 1 cientistas brasileiros da atualidade. A questão não é essa constatação, que é óbvia, mas o que podemos fazer para mudar isso. O primeiro obstáculo é o da visibilidade. Se ninguém conhece um cientista, fora o que se vê na TV ou no cinema, fica difícil contemplar a possibilidade de uma carreira em ciências. Contraste isso com médicos, dentistas, professores e policiais, profissões que fazem parte da vida dos jovens. Quando um jovem imagina um cientista, provavelmente pensa no programa de TV The Big Bang Theory ou em uma foto do Einstein de língua de fora. A solução é maior visibilidade, é ter cientistas visitando escolas públicas e particulares, incluindo estudantes de pós-graduação que, na maioria absoluta, tem uma bolsa de estudos do governo. Proponho que, como parte da bolsa, estudantes de mestrado e doutorado devam fazer uma visita ao ano, ou mais se desejarem, a uma escola local para conversar com as crianças sobre seu trabalho de pesquisa e plano para as suas carreiras. Sugiro que seus orientadores façam o mesmo. Sim, eu faço isso com muita frequência, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Pelo menos uma visita ou palestra, às vezes via Skype por mês. Não tira pedaço e é extremamente útil e gratificante. O segundo obstáculo é o estigma de nerd. Cientista é o cara bobão, o que não tem nenhum amigo e por isso vira CDF. Grande bobagem. Tem cientista de todo jeito e alguns são tão nerds como são alguns médicos, dentistas e policiais. E outros são tão super cool com suas motocicletas, pranchas de surf e sintetizadores. Tem nerd que é cool. Tem cientista ateu e religioso, flamenguista e corintiano, conservador e comunista. A comunidade é tão variada quanto em qualquer outra profissão. O terceiro obstáculo é o da motivação. Por que fazer ciência? Este é o mais importante deles e o que requer mais cuidado. A primeira razão para se fazer ciência é ter uma paixão declarada pela natureza, um desejo insaciável de desbravar os mistérios do mundo natural. Essa visão, sem dúvida romântica, é essencial para muita gente. Fazemos ciência porque, como nós humanos nos encaixamos no grande esquema... Fazemos ciência porque nenhuma outra profissão nos permite dedicar a vida a entender como funciona o mundo e como nós humanos nos encaixamos no grande esquema cósmico. Mesmo que o que cada um pode contribuir seja, na maioria dos casos, pouco, é o fazer parte desse processo que nos leva em frente.
Existe também o lado útil da ciência, ligado diretamente a aplicações tecnológicas, em que novos materiais e novas tecnologias são postos a serviço da criação de produtos e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas dado que a preparação para a carreira é longa, depois da graduação ainda tem a pós com bolsas bem baixas, sem a paixão fica difícil ver a utilidade da ciência com uma única motivação. No meu caso, digo que faço ciência porque não me consigo imaginar fazendo outra coisa que não me faça tão feliz. Mesmo com todas as barreiras da profissão, considero um privilégio poder pensar sobre o mundo e poder dividir com os outros o que vou aprendendo no caminho. Então esse foi o texto, perdão pelas minhas gaguejadas, ok? Se fosse uma aula ao vivo isso aconteceria também, então é só para manter aqui algo parecido, ok? Mas vamos lá para a questão de número 1, gente. Mais uma vez, adivinhem qual vai ser essa primeira questão? Sentido global do texto. O propósito comunicativo do texto qual é, pessoal? Da leitura. Como a gente pode depreender? Apresentar em uma sucessão temporal empecilhos que poderiam contribuir para o não conhecimento da atividade do cientista? Não, o texto não trata nada de sucessão temporal, não é ao longo do tempo, ok? E também ele não está falando dos empecilhos, ok? Dos problemas, certo? Então não é a letra A. O item B, explicitar de forma ordenada atitudes que poderiam contribuir para o reconhecimento da atividade dos cientistas. Essa é uma boa opção. Vamos lembrar que o texto, a temática do texto é justamente o que fazer para aumentar o reconhecimento da atividade do cientista, ok? E isso está apresentado ali de forma ordenada, ok? Seguindo uma ordem. Então, a resposta, item B. Vamos ver a C e a D. Caracterizar de forma ordenada propriedades responsáveis pelo não conhecimento do exercício profissional do cientista. Propriedades responsáveis é uma coisa esquisita, ok? E mesmo que a gente pudesse pensar que são os fatores que levam ao não conhecimento, não seria correto a letra C, porque ficaria até parecido com a letra A, ok? Então a C também está errada. E elencar em sucessão temporal argumentos favoráveis ao reconhecimento social do exercício profissional do cientista. O texto não está organizado temporalmente e também não está argumentando a favor de que o cientista deva ser reconhecido. Ele apenas aponta as coisas que poderiam ser feitas para que o cientista fosse mais reconhecido, e isso está no item B, certo? A questão 2 e 3 tem esse trechinho aí. Existe também o lado útil da ciência, ligado diretamente a aplicações tecnológicas, em que novos materiais e novas tecnologias são postos a serviço da criação de produtos e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas dado que a preparação para a carreira é longa, depois da graduação ainda tem a pós com bolsas bem baixas, sem a paixão fica difícil ver a utilidade da ciência com uma única motivação. Aí a questão pede sobre as conjunções mas e dado que, é correto afirmar o quê? O mas é uma conjunção adversativa que dá uma relação de oposição. O dado que é uma conjunção, que indica causa, ok? Então onde que eu tenho causa e adversidade? Na opção A e na opção D. A opção B fala em concessão, e concessão não pode ser expresso pelo dado que, ok? Então, descartamos B e C. Olhando o item A e o item D, a gente vê que eles são muito parecidos, exceto por um pequeno detalhe. Na letra A conjunção mais é dita como unindo orações. E no item D, unindo períodos. Tem uma diferença. Reparem que o mas, ele está unindo não orações dentro de um período, mas dois períodos entre si. Está unindo esse período iniciado pelo mas ao período que o precedeu.
Então se trata de períodos e não de oração. E é por isso que é o item D. Muito cuidado, uma pegadinha muito bem armada aqui, pessoal. Uma diferença muito sutil entre o item A e o item D, certo? E eu chamo a atenção para vocês desse detalhe. Na questão de número 3, nós temos ali o emprego da palavra também. Vocês têm um item lá no edital que diz funções das classes de palavras, né? Então, qual seria a função do também? O também, ele acrescenta alguma coisa. Então, é A ou B, ok? Mas ele acrescenta um outro empecilho ou uma outra justificativa. Lembrando que o texto fala sobre justificativas de se fazer ciência, mais do que falar sobre os problemas de se fazer ciência, a resposta é a letra B. Na questão de número 4, sobre a linguagem empregada no texto, o uso da primeira pessoa do singular pelo autor justifica-se por quê? Porque o autor, ele, ao falar dele mesmo, ele acrescenta autoridade, já que ele é um cientista muito conhecido. Então, a resposta do 4, letra A. No 5, essa é uma pergunta que escuto frequentemente. O uso da palavra em destaque, ou seja, do essa, qual é a função dele? A função do essa é retomar algo que foi dito antes. Atentem aqui para a distinção entre os pronomes demonstrativos. O essa é um pronome demonstrativo que tem a função de retomar o que foi dito antes. E isso, portanto, joga a minha resposta para o item D, certo? No item 6, um sinal de pontuação empregado como recurso estilístico. Aqui, uma dificuldade, gente, porque todas as frases estão corretas quanto à pontuação. Não adianta procurar erros aqui. Eu quero um recurso estilístico. O que é um recurso estilístico? É quando eu uso um elemento qualquer da gramática para aumentar a ênfase em alguma coisa. Onde que eu usei a pontuação para dar ênfase aqui? Nós vamos ver isso quando encontrarmos uma situação em que a pontuação poderia ter sido feita de outro modo, mas optou-se pelo modo que está presente para aumentar a ênfase. E isso acontece no item B. Repare que aqui eu poderia usar uma vírgula e usar a letra minúscula, unindo esse período ao período seguinte. Mas ao usar o ponto e deixar o período destacado, eu dou maior ênfase ao que é dito em seguida. Ok? Por isso, letra B. Na A, na C e na D, reparem que nós vamos ter a pontuação apenas correta, sem recurso estilístico. A diferença é sutil, mas a dica aqui é ver como eu poderia pontuar de outro modo igualmente correto, certo? E isso justificaria o uso que se apresenta na frase em questão, porque aí a opção do autor foi por uma determinada ênfase. Na questão de número 7, que tem uma mini pegadinha também, certo? Imagino que nem 5% da população brasileira possa mencionar o nome de 3 ou 1 cientistas brasileiros da atualidade. A flexão de número da forma verbal em destaque justifica por quê? O que a regra da gramática diz sobre a concordância em expressões de percentuais? A gramática nos diz o seguinte, que o verbo pode concordar com o número caso não haja a expressão preposicionada, certo? Caso haja a expressão preposicionada, a concordância preferencial é com a expressão que vem depois, ok? Então, isso joga para uma orientação facultativa, certo? Que nesse caso é expresso aí pelo item C. A pegadinha está no seguinte, pessoal, é que alguns autores não falam em facultatividade. Se você for consultar, por exemplo, a gramática do Evanildo Bechara,
ele vai dizer que concorda facultativamente com a expressão percentual ou com o elemento preposicionado. Mas outros autores fazem o seguinte, eles dizem que quando tem a expressão preposicionada, a concordância é obrigatória com ela. E se é obrigatório, não é facultativo, ok? Isso jogaria a resposta para o item A também, ok? O item A da questão 7 não é uma resposta necessariamente errada, ok? Porque, havendo a expressão preposicionada, esse pedacinho aqui, a concordância é obrigatória com ela. A facultatividade acontece porque você pode concordar ou aqui ou aqui. Então, essa era uma questão até passível de anulação, no meu entender, certo? Mas o gabarito deu letra C, ok? E isso foi confirmado posteriormente, tá? Então, atenção com esse tipo de questão. Na questão 8, nós temos uma palavra acentuada graficamente, pelo mesmo motivo da palavra em destaque no trecho. A questão não é essa constatação, que é óbvia. Óbvio é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Onde eu tenho paroxítona em ditongo aqui? Ok? Eu tenho isso em privilégio. Aqui, ó, igual. Então, a resposta, letra A. Médicos é acentuado por ser pró-paroxítono, ninguém é acentuado por ser paroxítono, mas aí não é por ser terminado em ditongo, não vai marcar a letra C só por ser paroxítono, atenção com essa pegadinha, porque ela já caiu outras vezes. O ninguém é acentuado por ser paroxítono terminado, aliás, não é nem paroxítono, né? Aliás, ele é oxítono, ok? Então, por ser oxítono, nem confundiria aqui. E público é por ser pró-paroxítono. Então, a resposta é a letra A. Se tiverem dúvida ainda quanto à acentuação, gente, que é recorrente aqui na Banca com Perv, não deixe de assistir às nossas aulas postadas aqui no canal sobre esse conteúdo. Inclusive, nós temos vídeos de questões comentadas somente sobre acentuação. Então, fica aqui a dica para reforçar a preparação de vocês. Visitem aqui o canal e assistam às aulas relativas à acentuação, ok? No 9, nós temos: proponho que, como parte da bolsa, estudantes de mestrado e doutorado devam fazer uma visita ao ano ou mais, se desejarem, uma escola local. Não há ocorrência de acento da crase, por quê? Crase sempre um assunto importante, tá, pessoal? Sempre, olho vivo com eles, estudem esse ponto, tá? Por que eu não tenho crase aqui? Eu não tenho crase porque o A está precedendo um artigo indefinido. Eu não tenho crase diante de artigo indefinido. Resposta item D. Mera aplicação da regra da crase. Pessoal, uma questão fácil envolvendo crase, porém, crase é um assunto recorrente, convém estudá-lo. Na 10ª, para terminar, e já me deixar com saudade de vocês, eu tenho o seguinte: não tira pedaço e é extremamente útil e gratificante. Considerando-se o contexto linguístico no qual está inserido, é correto afirmar que, qual é a classificação dos sujeitos? Quando eu posso reconhecer o sujeito pela terminação da flexão verbal, eu tenho uma oração com sujeito oculto. Portanto, letra A. Por que não é indeterminado? Porque eu posso determinar o sujeito. Inclusive, se eu ler o texto, eu vou descobrir o que não tira pedaço e o que é útil e gratificante, que é justamente visitar as escolas. Então, tem sujeito, ele só está oculto nessa sentença, mas eu posso descobri-lo usando as terminações do verbo, ok? Se é oculto, não é sem sujeito, caso esse em que a oração não teria nenhum tipo de sujeito, e isso só acontece quando eu tenho verbos impessoais, o que não é o caso aqui, ok? Então, a primeira oração não tem sujeito sim, ele está colocado em outro pedaço do texto, só que é oculto da mesma forma como é o sujeito da segunda oração. Então, a resposta da 10, letra A.
E assim a gente fecha mais uma videoaula de questões comentadas da Banca Cooperv, para você que vai prestar concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Norte. 10 questões, algumas pegadinhas, questões bem elaboradas, ou seja, tudo isso remete para a necessidade de você reforçar a sua preparação. E para isso, não deixe de acompanhar o nosso canal, vamos estar postando regularmente mais questões comentadas para vocês, ok? Você deve se inscrever aqui no canal para receber as notícias dessas atualizações. A gente espera o seu comentário, a sua crítica, você pode deixar a sua dúvida lá que vamos ter prazer em responder também. Não deixe de compartilhar com seus amigos, dar lá a sua curtida, porque isso nos ajuda bastante. Espero ver vocês em breve em outras videoaulas. Um abração, obrigado.